Amém. Que Deus abençoe a todos. Hoje nós estamos num tempo de adoração e vamos falar sobre o tempo. Então eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia. Nós vamos abrir lá em Eclesiastes, no capítulo 3. Vamos abrir. Nosso tema é justamente o que este capítulo de Eclesiastes traz. Tempo para todas as coisas. Vamos falar hoje sobre o tempo. O tempo, não é? Nós somos alertados pela palavra de Deus que nós devemos estar atentos ao tempo. Somos alertados pela palavra de Deus que o nosso foco nunca pode deixar de ser os princípios ensinados pelo Senhor Jesus. Então hoje é tão importante termos o nosso foco justamente na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, no verso de 105, nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A vida é um caminhar que nós precisamos ter e saber muito bem os caminhos que nós vamos entrar, não é? Nós precisamos ter isso muito claro. Então, quando falamos de tempo, nós sempre precisamos ter como referência, como princípio, aquilo que a Bíblia Sagrada, aquilo que a palavra de Deus nos direciona, nos ensina. E eu quero começar aqui, vou pedir para que você deixe aberto em Eclesiastes 3, mas eu quero começar compartilhando aqui com vocês 2 poemas sobre o tempo, e bem diferentes também, numa perspectiva diferente de um e de outro. O nome de um deles é de Mário Quintana, o nome desse poema é 666. Olha só o que ele diz. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Interessante esse poema, não é? Quando Mário Quintana escreve propositalmente, ele coloca o título 666, fazendo aqui, né, uma referência ao simbolismo de Apocalipse. E ele quer dar uma referência que o tempo é uma forma de condenação. O tempo, né? A limitação de tempo que nós temos é uma forma de condenação à humanidade. Veja só que interessante. Eu acho que a gente sempre pensa sobre isso, né? Em determinado momento da nossa vida, a gente sempre pensa: meu Deus, como passa o tempo? Não é isso que ele está querendo dizer? Mas tem um outro poema chamado O Tempo. Esse poema, eu não sei exatamente se é de Carlos Drummond de Andrade ou se é de Roberto Pompeu de Toledo. Alguns dizem que é de Carlos Drummond de Andrade. Diz o seguinte: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante tudo vai ser diferente. Então você observa aqui, né, 2 visões diferentes a respeito do tempo. Olhando para o tempo como passa tão rápido,
passa tão rápido que realmente, né, é como uma condenação para a gente, é uma limitação dada a nós. E o outro, já numa outra perspectiva, é claro, olha, falando dos anos que nós temos, dos meses, das horas, como é importante olhar para isso como um tempo de esperança, como um tempo de renovação, ou melhor, como uma nova oportunidade. A grande questão é trazermos à nossa memória nessa noite, o nosso objetivo é esse, pensar sobre o tempo que nós temos de vida. Como temos vivido o tempo que nós temos de vida, né? A verdade é que nós estamos no tempo. Nós estamos no tempo. E neste movimento do tempo que nós estamos, nós passamos por situações que são tão boas e por situações que são tão difíceis. Ou seja, primeiro pontinho para a gente pensar aqui, não temos o controle sobre o tempo, nem sobre as circunstâncias. Não temos o controle. A Bíblia diz que há um tempo para todas as coisas. E nós sabemos disso. Então nós vamos ler aqui, hoje nós vamos olhar para Eclesiastes 3, de 1 a 8, como na verdade o tema sobre o que nós vamos falar aqui, sobre essa breve reflexão. A palavra do Senhor nos diz assim: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua santa palavra, porque sabemos que ela tem princípios eternos, e nós pedimos agora que por meio do teu Espírito Santo esta palavra de fato faça diferença nas nossas vidas, porque a nossa confiança aqui não está em homens, mas a nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está no agir do teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que descrição de tempo, não é? Que descrição de tempo. Nós vemos aqui que, na verdade, o tempo descrito aqui está falando justamente sobre o quê? Sobre a nossa vida. É exatamente isso que está falando aqui. Está dizendo que a nossa história e o nosso tempo de vida é cheio de contrastes. Cheio de contrastes. Nós estamos olhando para cá e vendo um retrato daquilo que nós vivemos, independente da idade que a gente tem, independente da nação onde moramos, independente de raça, não é verdade? Nossa vida é realmente cheia de contrastes. Nós passamos por montanhas, por vales, por sucessos, por fracassos, nós temos vitórias e nós temos derrotas. Se nós olharmos para o tempo, nós vamos ver 4 estações, mas na nossa vida nós passamos por dezenas de estações. Dezenas. Eu acho importante quando nós temos lido e temos aprendido cada dia mais sobre a nossa vida,
mesmo quando cremos no Evangelho, como quando temos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, porque nós temos aprendido que isso é uma realidade na vida de todos nós, não é? A gente tem visto e sabemos que não vivemos num mar de rosas. A gente não costuma dizer isso, que a vida não é um mar de rosas, e não é mesmo. Nós estamos numa batalha todos os dias. Nós não estamos num parque de diversões, mas nós estamos o tempo todo com enfrentamentos, como diz esse texto que nós lemos. A vida está cheia de contrastes, e nós precisamos sempre voltar o nosso foco para o alvo, para a gente não perder o foco e não perder a direção em tempo algum nas nossas vidas, porque na verdade essa é a vontade do Senhor para cada um de nós. Quando o rei Salomão, o homem mais sábio então na sua época, está falando aqui sobre o tempo, ele está falando justamente da passagem da nossa vida, ele está falando justamente da nossa história de vida, não é? E Eclesiastes é visto também numa perspectiva do ser humano, mas nós podemos ver aqui ele falando claramente sobre esta soberania de Deus, sobre esse mover de Deus na história, mas que nós vamos sim, nesse tempo que estamos aqui, ter tantos contrastes, tantas situações diferentes na nossa vida. E hoje eu quero que você pense, que você, em nome de Jesus, comece a fazer uma reflexão. Qual é o tempo que você está vivendo? Como é que você está? Porque diante de Deus, irmãos, nós somos vistos exatamente como somos. Exatamente como somos. Nós estamos começando um novo mês. Nós estamos entrando num tempo onde nós refletimos sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos começar, e eu quero compartilhar isso com você, que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração, a partir desse tempo, algo muito especial. Há um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Que nós comecemos este novo mês trazendo esta mensagem para nós, de volta para o nosso coração, porque temos vivido tempos difíceis, não temos, irmãos? Não tem sido tempo fácil, tem sido um tempo estranho, um tempo complicado, um tempo de incertezas. No entanto, para nós cristãos, o Senhor sempre tem uma direção. E a direção que o Senhor nos tem dado é essa: traga à sua memória o que lhe dá esperança. Esse versículo, ele traz muitas verdades para nós. Primeiro, né, não está escrito aí, fique trazendo à sua memória todos os seus problemas. Não está escrito aí, fique trazendo à sua memória, né, todos os tempos difíceis, todos os seus percalços, todas as suas dores. Mas aqui está escrito o quê? Traga à sua memória aquilo que lhe enche de esperança. Então, seja qual for o tempo que você está vivendo, traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Quem já andou aqui numa montanha russa? Eu acho que a gente pode comparar a vida a uma montanha russa, né? De repente você está super bem, mas de repente você passa por circunstâncias difíceis, né? Você muitas vezes tem medo, preocupações, dificuldades, surpresas que não são tão agradáveis assim. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós vamos começar a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E isso é tão importante para nós. Eu quero encorajar você a se lembrar ou a ler a história de Jó. Quando nós olhamos para Jó, a história de Jó, um homem que, confiando em Deus, mesmo confiando em Deus, a Bíblia diz que ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde e ele perdeu toda a sua prosperidade. Mas
quando você vai lendo, quando você vai conhecendo a história de Jó, você percebe uma crescente no seu relacionamento com Deus, no seu entendimento do propósito maior que Deus tinha para a sua vida. Então, a grande questão, nos tempos que nós vivemos, é não perdermos o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Há tempo para todas as coisas, mas em todo tempo, seja ele um tempo bom ou um tempo difícil, nós não podemos perder o propósito de Deus para a nossa vida. A palavra do Senhor também nos diz que o propósito de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aí você começa a fazer um balanço na sua história. Mas aí você consegue trazer à sua memória tudo que você está vivenciando. E você começa a pensar como esse tempo pode ser um tempo onde Deus tem um propósito. Com quantas dificuldades, com tanta dor, tanto choro, tanta luta. Como? Porque nós precisamos sempre nos lembrar que Deus está no comando e no controle de todas as coisas. Nós precisamos nos mover, nós precisamos caminhar em tempos difíceis, trazendo para a nossa memória, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa vida aquilo que vem do Senhor para nós. Eu esses dias ouvi uma história que eu acho que até vocês conhecem, mas que me chama muita atenção. Que uma mulher, é muito engraçada, até acaba sendo engraçada. Uma senhora, ela estava passando pelo pior momento da sua vida, com seus filhos, passando muita fome, muita necessidade. E ela começa a pedir para Deus, clamar ao Senhor, pedir para Deus uma direção naquele tempo tão difícil. E algumas pessoas ali, que eram, na verdade, satanistas, descobrem que essa mulher tinha tanta necessidade que ela era uma mulher que pedia e agradecia a Deus mesmo naquele momento de luta e dor. E eles resolvem, então, fazer uma compra para essa mulher. Compram tudo e mais um pouco. E chegam na porta dessa mulher. E essas pessoas foram instruídas a dizer o seguinte: olha, vocês levem tudo que essa mulher precisa, desde roupas para os filhos, até o alimento que ela precisa, e vocês digam para ela que foi Satanás quem mandou enviar isso. E essa mulher, então, quando batem na porta, ela vai abrir a porta e ela fica tão feliz com tudo aquilo que ela recebeu e começa a dar graças a Deus, a adorar ao Senhor, porque no tempo de maior dificuldade, o Senhor ouviu aquilo que ela disse, o Senhor ouviu aquilo que as suas orações. E aí aquelas pessoas já estavam incomodadas. E eles começaram a pensar assim: mas você não vai querer saber quem mandou essas coisas para você? E ela diz assim: não quero nem saber, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, olha só, meus irmãos, como o nosso foco precisa ser em Deus. Como o nosso coração precisa se dobrar diante da presença do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as circunstâncias. Ele tem. Você já percebeu isso? Que tempo nós estamos vivendo agora? Que tempo nós estamos passando agora? Nós precisamos nos mover, nós precisamos caminhar apoiados nesse versículo, nesta palavra que diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Nós estamos chegando, como eu disse, nos aproximando do Natal. E quando esta época chega, esse tempo chega, nós nos lembramos de quem? Mais e mais, em todos os lugares, não só na igreja, nós falamos do nascimento de Jesus. Nós nos lembramos do Emanuel. E é isso mesmo que nós precisamos nos lembrar, do Deus conosco, do Deus presente, do Deus que veio para mudar e transformar realidades, do Deus que nos olha no sofrimento, na dor, no desespero, do Deus presente, do Deus Emanuel. Então, hoje eu quero falar aqui sobre algumas atitudes que nós precisamos ter, independente do tempo
que nós estivermos vivendo, independente do momento, porque, olha, meus irmãos, é tão difícil, não é? Tão difícil quando você está passando pela pior de todas as lutas, você ajoelhar, você realmente adorar ao Senhor, não é? Não é difícil você agradecer ao Senhor, não é difícil você se curvar e dizer obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o controle e que as suas mãos poderosas estão sobre mim em cada estação da minha vida. Converse com alguém que um dia perdeu um ente querido e você vai ver se essa pessoa tem vontade de adorar ao Senhor neste tempo. Não é fácil, não é fácil. Então, seja qual for o momento das nossas vidas, como temos reagido, nós precisamos, no primeiro momento, olhar para o alto. Olhar para o alto. Mas para o alto com L, né? Hoje nós temos falado muito sobre autoajuda com U. Mas nós precisamos olhar para o alto. O Salmo 124, de número 8, diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 46:1 diz assim: Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Quando nós olhamos para o alto, nós encontramos um auxílio. Quando nós olhamos para o alto, nós encontramos um socorro. Quando nós olhamos para o alto, nós nos apoiamos naquele que de fato pode nos sustentar. Talvez pode parecer um discurso apenas, uma teoria, mas a palavra de Deus é assim: enquanto nós não provarmos do Senhor, nós não vamos saber exatamente como Ele é. É por isso que o tempo todo nós temos que nos voltar para a Bíblia Sagrada. Esses dias eu tinha aqui na minha sala, vou dar esse exemplo aqui, um vidrinho cheio de biscoito de chocolate. E eu olhava para aquele biscoito e falava: meu Deus, né? Vou experimentar. Enquanto eu não experimentei, eu não soube qual era o sabor dele. E com Deus é assim. Enquanto nós não experimentarmos o que a palavra de Deus diz, nós não vamos saber quem é Deus na nossa vida. Você entende a importância de colocar em prática realmente aquilo que está na palavra de Deus? É praticar, é praticar. É no momento de choro, de angústia, de dor, olhar para o alto. Olhar para o alto. Assim como Jó fez. Assim como o salmista fez. Salmo 118, 25. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Para onde foi encaminhado o desespero, a dor e o sofrimento? Para o alto, para o alto. E nós já vamos ver por quê. Por que que nós devemos elevar para o Senhor, para o Deus presente, para o Emanuel. Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Qual é o problema que você está vivendo? Qual é a dor que você está passando? Quais são os embates, as dúvidas talvez? Muitas dúvidas, muitas incertezas. Em nome de Jesus, eu quero lhe encorajar, como encorajar a mim mesma, dentro destas palavras, a provar e ver que o Senhor é bom. O Senhor está nos dando aqui um desafio, uma direção. Provai e vede que o Senhor é bom. É isso que nós precisamos. A vida, meus irmãos, sempre nos dará sustos. A vida sempre trará algo inesperado. Mas isso nunca será assim com o nosso Deus. Para Ele nunca vai ser inesperado. E Ele é fonte. Ele é fonte, Ele não é depósito. E nele nós podemos cada vez ter mais e mais misericórdia e graça. Então, em nome de Jesus, vamos olhar para o alto. A palavra nos diz em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel.
Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vamos colocar aqui também sofrimentos, dores, aflições, dúvidas, incertezas. Nós temos um Deus no alto, e é para o alto que nós temos que olhar. Desde a criança até o ancião, nós estamos sendo aqui, lembrados, desafiados, ensinados. Aliás, a palavra do Senhor diz, a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, insista nela. Interessante, porque seja o tempo que for, tempo de dor, tempo de alegria, nesses contrastes que a vida está cheia, uma coisa nós não podemos nunca deixar de fazer, compartilhar esta palavra do Senhor. Amém, queridos? Guarde isso no seu coração. Seja lá qual for o tempo que você esteja vivendo, olhe para o alto, olhe para o alto. Persevere, eleve os seus olhos para o Senhor, porque é de lá que pode vir o seu socorro. O seu socorro e o meu socorro vem do alto. Deus está no alto. Deus tem o comando de todas as coisas. E nós jamais podemos nos esquecer disso. Amém? Em nome de Jesus. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de choro e tempo de riso. Tempo de espalhar e tempo de ajuntar. Seja lá qual for o tempo, vamos olhar para o Senhor. Vamos direto com os nossos olhos, com o nosso coração, olhar para o Senhor. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Porque nós não estamos, em hipótese alguma, desassistidos. A história não está acontecendo sem nenhuma direção. Deus está no controle de todas as coisas. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. É isso que diz Eclesiastes 3:11. Uma reflexão de Salomão, dizendo, Deus fez tudo apropriado. E quando ele fala apropriado, a gente, na nossa limitação, é difícil pensar que o Senhor permite tantas dores e dificuldades. Na verdade, nós sabemos que estamos num mundo imperfeito, falho, difícil, mas os nossos olhos estão voltados para o alto. Eu gosto muito de uma ilustração também, que um garotinho estava no navio e de repente começa aquelas ondas bravas no navio e aquele garotinho ali super tranquilo, super em paz, e as pessoas estavam ali tumultuadas, todo mundo passando aquele medo, enjoados, pegando salva-vidas, e aquele garotinho estava ali. De repente, alguém conversa com ele, e ele diz assim, a pessoa diz, mas você não está preocupado, não? E ele diz assim, não, porque o meu pai é que está no comando, Numa outra ilustração também, na mesma circunstância, eu me lembro dessa outra ilustração, uma pessoa se levanta no meio do tumulto e vai até a cabine, e quando ela olha que o comandante está lá e olha nos olhos do comandante, ele volta e diz para todo mundo, está tudo bem, porque eu vi os olhos do comandante. Ele sabia que estava tudo bem. Ele fixou nos olhos daquele que comanda, que dirige, que orienta. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração. Deus está no controle. Deus está no controle da sua família. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Dos seus sonhos, do seu futuro. Olhe para o alto. Olhe para o alto. Deus tem um propósito muito maior do que a gente pode imaginar. Ele está no controle de todas as coisas. Nada, foi o próprio Jó quem disse, foge do controle do Senhor. Uau! Para quem perdeu todos os filhos, a saúde. Para
quem perdeu toda a prosperidade, dizer: nada foge do controle do Senhor. Quando a pessoa mais próxima de Jó diz: amaldiçoa o seu Deus e morre, ele vai olhar para o alto e ele vai dizer: ele tem o controle de todas as coisas. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é olhar para o alto, meus irmãos. Isso é olhar para o alto em qualquer circunstância. Talvez, a gente, quando não olha para o alto, é mais difícil ainda. É pior ainda. Por quê? Porque a gente fica com os olhos meio que obscurecidos, E aí a gente pode tropeçar, e aí a gente pode se machucar ainda mais. Mas quando nós olhamos para o alto, nós sabemos que no meio das tempestades, Ele é o que segura as nossas mãos, que nos dirige os passos. Amém? Glória a Deus. Que tempo você está vivendo? Olhe para o alto, olhe para o comandante, olhe para aquele que sabe de todas as coisas. Mas nós também precisamos, no tempo que vivemos, saber quem realmente Deus é. Quem é Deus? O que a palavra do Senhor diz sobre esse Deus? Hebreus 4,16 vai nos dizer: aproximemo-nos, olha que lindo isso, do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus irmãos, o que nós vamos encontrar em Deus? Um trono de graça, de misericórdia. Um Deus que nos acolhe. A palavra do Senhor diz que Deus acolhe aqueles que têm o coração quebrantado, aqueles que se aproximam do Senhor. A palavra diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. O que é que nós encontramos em Deus? Misericórdia, bondade, novas oportunidades. Encontramos no Senhor direcionamento, orientação, ensino. Uau, quantas coisas boas! Por isso alguém já diz que aqueles que de fato se aproximam de Cristo jamais se distanciarão dele. Por isso que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. Porque a gente sabe que no bom pastor nós vamos encontrar cuidado. Cuidado. Ele zela pelas nossas vidas. Então, quem é Deus? Deus é o Deus Emanuel. É o Deus presente. Isaías 30:18. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então nós precisamos nos lembrar de quem Deus é. Meus irmãos, nos dias que nós vivemos hoje, existem tantas filosofias se levantando. E você sabe que o mundo é dirigido por ideias. O mundo é dirigido por filosofias de vida. Por isso que nós não podemos nos afastar nunca da palavra do Senhor, dos princípios da palavra do Senhor. Porque se nos afastarmos, nós vamos entrar nesta escuridão, neste caminho obscuro, cheio de buracos e cheio de armadilhas. Mas se nós estivermos iluminados pela palavra de Deus, em todo o tempo o Senhor vai nos dar a direção que devemos seguir. Seja nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, nós precisamos perseverar. Perseverar. Porque há tempo para todas as coisas. E aí a palavra de Deus nos diz o quê? Ainda que tudo mude, o Senhor continua o mesmo. Ainda que tudo mude, a palavra do Senhor permanece para sempre.
Nenhuma promessa deixará de se cumprir. Ainda que a gente vá deitar numa noite com verdades que nos são apresentadas e na outra manhã outras verdades surjam, outras filosofias, outras ideias, ainda assim a palavra de Deus continua a mesma. E esta palavra é que faz toda a diferença nas nossas vidas. Essa palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é inspirada, ela onde é lançada, ela produz. Por isso que nós precisamos nos aproximar dela. Por isso que se você não estiver sentindo vontade alguma e tendo tempo algum de se debruçar nessa palavra, é o tempo de você perceber que você precisa se debruçar mais e mais sobre ela. Ler mais e mais. Porque ela é vida, ela é cura, ela é libertação. Só por ler esta palavra, só de ler esta palavra, o poder do Senhor se manifesta sobre a nossa vida. Amém, queridos? Estamos juntos aqui? Então, em nome de Jesus, seja qual for o tempo de vida, seja qual for o tempo da sua história, olhe para o alto e lembre-se quem é Deus. Lembre-se quem é o Senhor. É isso que nós precisamos nos lembrar. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos ama, aquele que derrama da sua graça sobre as nossas vidas. A sua presença está conosco. Ele diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Eu sempre estarei com vocês até o fim. Muita coisa pode mudar, mas a graça do Senhor, as promessas do Senhor nunca vão mudar nas nossas vidas. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Se nós estamos vivendo um tempo difícil, vamos olhar para o alto. Se nós estamos vivendo um tempo difícil, vamos olhar para quem é Deus. Se você ler a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, nós vamos encontrar tantos homens e mulheres do Senhor que passaram por momentos extremamente difíceis, mas que sempre tiveram a boa mão do Senhor conduzindo as suas vidas, conduzindo a sua história. Você se lembra de Daniel? Quero sugerir para você, faça os seus devocionais lá no livro de Daniel. Um jovem que passou pelas mais difíceis provações, mas que sempre teve a boa mão do Senhor. O Senhor poderia simplesmente ter dito: não, eu não vou permitir que você passe por isso ou por aquilo. Mas sabe, meus irmãos, nós temos visto que o Senhor tem nos chamado para representá-lo bem neste mundo que nós vivemos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós vamos representar quem é Deus para nós. Nos momentos mais difíceis, no tempo de angústia, dor, solidão, tristeza, no tempo de apostasia, é que nós de fato vamos representar quem é Deus na nossa vida. Nos tempos de alegria, dança e júbilo, é tão fácil. Mas nos tempos difíceis, é que o Senhor nos tem chamado para representá-lo. E a palavra do Senhor nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, a presença do Senhor é poderosa sobre as nossas vidas. E nós não podemos esquecer quem Ele é. Quem Ele é. Sejamos dependentes de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos continuar sabendo quem nós somos diante do Senhor. E nós somos dependentes de Deus. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Nós precisamos sempre nos lembrar que dependência nos leva a nos aproximarmos dEle, a conhecermos mais a Ele, a nos apoiarmos mais nas verdades da palavra dEle. Eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu necessito do Senhor sobre a minha vida. Quem nós somos num tempo de dificuldade? Quem somos nós?
nós precisamos saber que somos dependentes do Senhor. Eu acho que o tempo todo nós vamos ser tentados, né, a nos desviarmos dessa presença e irmos para caminhos que na verdade podem parecer mais fáceis, né? Como é que chama quando a gente pega um desvio? A gente corta caminho, porque talvez a gente vai sentir um pouco mais, né, querendo entorpecer o momento difícil com algumas outras coisas na nossa vida. E nos desviamos do Senhor e nos afastamos do Senhor. Mas nós precisamos nos lembrar, nos momentos de angústia, dor, dificuldades, que somos dependentes do Senhor. E é por isso que nessa noite, meus irmãos, eu quero que você se lembre que Deus é presente na nossa vida para nos perdoar, para nos dar novas oportunidades, para que nós de fato tenhamos ali um momento de reconciliação. Porque quantas vezes no momento de dor e angústia, nós resolvemos pegar um caminho que nos parece mais interessante, que nos parece mais fácil. Quantas vezes nós trocamos, nós deixamos de lado o conselho da palavra do Senhor e abraçamos aquilo que está dentro do nosso coração. Mas sabe, meus irmãos, há caminhos que para nós parecem caminhos bons, mas são caminhos de morte. E eu estou falando de uma morte não física apenas, mas eu estou falando de uma morte que vai nos separar do Senhor. Há caminhos para nós que parecem fáceis demais. Aliás, é interessante porque existem algumas filosofias que dizem que o caminho de Deus é largo e espaçoso. Olha que diferença do que está escrito na palavra de Deus, quando nós lemos que o caminho de Deus é estreito. É estreito. Por quê? Porque de fato nós sabemos que precisa de uma renúncia do nosso eu, uma renúncia daquilo que nós achamos que muitas vezes é o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Deus não despreza o seu conhecimento. Deus não despreza a sua experiência, mas em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém? Dependentes do Senhor. É isso que nós precisamos nos lembrar. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Senhor, como eu preciso saber, como eu preciso ser dependente do Senhor. Em nome de Jesus. Seja lá o tempo que você estiver vivendo, que em nome de Jesus você olhe para o alto. Que em nome do Senhor Jesus você se lembre quem é Deus. E que você sempre lembre quem você é. Totalmente dependente do Senhor. Eu quero orar com vocês nesse momento. Quero colocar diante do Senhor a sua vida e a minha vida. Porque nós temos visto, meus irmãos, que quando nós saímos dos caminhos do Senhor, da presença do Senhor, em alguns tempos que nós vivemos, o pior pode realmente acontecer, sabe? A gente tem aprendido que nós não ficamos estagnados. Não existe essa da gente ficar parado. Ou a gente caminha para frente ou a gente está para trás. Ou está indo para trás. Quando a gente está parado, na verdade não está parado, mas está indo para trás, está retrocedendo. O tempo está aí caminhando. Então a gente não para. A gente às vezes não dizia isso. Nossa, acho que eu estou estagnado, eu estou parado. Na verdade não, na verdade a gente está indo para trás. Mas o Senhor quer que a gente vá à frente, que a gente caminhe, seja lá o tempo que for. Nós temos um Deus que está segurando todas as coisas na palma das suas mãos. Nós lemos na Bíblia Sagrada que Ele é aquele que na palma das suas mãos pode medir os oceanos. Olha a grandeza do Senhor. Ele que controla todas as coisas, todo o universo e muito mais que a gente não pode nem imaginar. Nós somos limitados demais para pensar na grandeza do Deus Emanuel. Nós somos
muito limitados, muito limitados. Mas o nosso Deus nos ama, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que Ele nos ama. Ele ama você. Não existe nada na sua vida que não importe para Deus. Ele se importa com tudo, com cada detalhe na sua vida. Então o Senhor nos chama hoje a discernir o tempo que nós estamos vivendo. Eu acredito que se tivesse uma palavra para esses dias, para a gente meditar, estudar essa palavra, entender essa palavra, é a palavrinha discernimento. Discernir. Senhor, nós precisamos de sabedoria do alto. Nós precisamos nos lembrar quem é Deus e quem nós somos, para discernir o tempo que nós estamos vivendo, segundo o conselho da palavra de Deus. Eu quero orar, meus irmãos, para sermos encorajados a permanecermos no Senhor, a permanecermos na sua palavra, a trazermos à nossa memória aquilo que nos dá esperança, porque nós temos um Deus, Emanuel, um Deus presente nas nossas vidas, um Deus que está conosco, um Deus que nos ama, um Deus que jamais nos abandona, como diz a sua palavra, o Todo-Poderoso, aquele que nós podemos de fato confiar. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque os seus sonhos nas mãos do Senhor. Eleve os seus olhos para o alto e fale com Ele. Fale, Senhor, esse tempo está difícil, Senhor. Senhor, não me deixe esquecer quem és Tu. Não me deixe esquecer, não me deixe pegar atalhos. Em nome de Jesus, eu quero me lembrar quem Tu és, Senhor. Quem Tu és nesses tempos tão difíceis. Eu não quero me desviar, eu quero olhar para o Senhor. Fale com Ele. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, fale com Ele agora. Abra o seu coração, diga: eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, olha para nós nesse momento. Olha para nós, Senhor. Nós não queremos sair dos Seus caminhos. Nós não queremos deixar os Teus propósitos em hipótese alguma. Nós queremos viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Senhor, nos encoraja nesta noite. Encoraja, Senhor, aquele jovem, aquela jovem. Encoraja aquele homem. Encoraja esta mulher. Encoraja estas crianças. Encoraja, Senhor, aqueles que estão à frente do ministério, na obra do Senhor. Encoraja, Senhor, os governantes. Encoraja, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que conhecem a Tua palavra, a continuarem firmes nos propósitos do Senhor, porque os dias que nós vivemos são dias maus, difíceis. Esse tempo, Deus amado, é um tempo difícil, mas nos encoraja a olhar para o alto. Renova a força de cada um aqui nesta noite. Enche-nos de fé, confiança. Senhor, traz para nós sede da Tua palavra. Que a Tua palavra nos aconselhe dia e noite. Não saia da presença do Senhor. Busque a palavra do Senhor. Busque a presença do Senhor enquanto se pode achar. Porque agora é tempo de buscá-lo. É tempo de buscar aquilo que é do alto para educar os seus filhos. É tempo de buscar o que é do alto para o seu casamento. É tempo de buscar o que é do alto para as suas palavras, para o seu ouvir, para o seu enxergar, para os passos que você dá. É tempo de buscar o que é do alto para todo o seu planejamento de vida. É tempo de se lembrar quem é Deus. Deus é bondoso e misericordioso.
Ó Deus, estende a tua bondade, estende a tua misericórdia sobre a terra, Senhor, sobre a face da terra. Olha, Senhor, em nome de Jesus, tem compaixão de nós, tem compaixão de nós. Por Cristo Jesus nós clamamos, pela vida do Senhor Jesus Cristo, que é perfeita, que morreu por nós, que se entregou no nosso lugar. Tem compaixão de nós, Pai. Ó Senhor, nós nos lembramos de quem Tu és. Ó Deus, nós queremos agora dizer, Pai, fortalece-nos em Ti, que reconheçamos, ó Deus, quem somos. Nós somos necessitados de Ti, necessitados de sermos transformados, curados, libertos, ó Deus. É isso que precisamos. Nada somos sem o Senhor. Tu és tudo para nós, Tu és tudo para nós, Senhor. Ocupa o Teu lugar na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Há tempo difícil, há tempo de lutas, há tempos de vitórias, mas eis-nos aqui, Senhor, para viver o Teu propósito nas nossas vidas, no tempo que o Senhor tem nos chamado para viver. Eis-nos aqui. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós colocaremos a nossa confiança no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso braço forte, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar juntos, queridos, em nome de Jesus.